Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor Dr. Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Olá, boa tarde. Eu sou Kelrin Carvalho. Que bom estar na sua companhia nesta quinta-feira, 9 de novembro, dia do hoteleiro e dia internacional contra o fascismo e o antissemitismo. Te desejo uma excelente tarde. Obrigada pela sintonia e pela sua companhia. Começa agora o 30 Minutos, com muita informação e serviços. Você está na Universitária 95,9. Acompanhe a programação no Spotify, Instagram e no YouTube. @30 Minutos de Notícias. Anota o nosso WhatsApp, 95981188039. Aqui você ouve as notícias em português e espanhol. Confira os destaques da edição desta quinta-feira. O Departamento de Trânsito divulgou nova lista de contemplados com a CNH Cidadã. As unidades básicas de saúde de Boa Vista estão realizando a testagem rápida para a malária. O Rio Branco atinge o seu menor nível no ano. Você ouve essas notícias ainda hoje, aqui no 30 Minutos de Notícias. Continue na FM 95,9 e eu volto já já. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Novembro Azul alerta sobre cuidados com a saúde masculina. O Novembro Azul é dedicado a alertar os homens sobre a importância de cuidar da saúde, realizar exames preventivos e também sobre o diagnóstico precoce de doenças como o câncer de próstata. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina, atingida por células malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Vamos conferir mais informações na reportagem de Christian Cruz e eu volto na sequência. Estamos no mês azul, mês dedicado ao alerta aos homens sobre a importância de cuidar da saúde. É fundamental realizar exames preventivos e também sobre o diagnóstico precoce da doença, como o câncer de próstata. O alerta também vale para mulheres transexuais e todas as pessoas que possuem a próstata, independentemente do gênero. Para o médico Ubirajara Barroso Júnior, diretor da Escola Superior de Urologia, é importante que cada vez mais os profissionais da saúde ofereçam serviços que incluam a avaliação da próstata. Destaca também a necessidade de orientar mulheres trans sobre o monitoramento da saúde. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Urologia tem um departamento que cuida exatamente dos cuidados urológicos na população trans. Portanto, é muito importante, de fato, que o Novembro Azul ele seja mais abrangente, ele seja mais inclusivo, não somente focando na prevenção do câncer de próstata, mas na conscientização tanto dos homens cis quanto dos homens trans e das mulheres trans a procurarem um urologista. O especialista explica que a maioria das mulheres transgêneros tem próstata, pois não é recomendado a retirá-la da transição de gênero. Por isso é muito importante que após os 50 anos de idade, as mulheres trans procurem um urologista para que tenham as suas próstatas devidamente examinadas. Inclusive, há trabalhos que mostram que o câncer de próstata nas mulheres trans são cânceres que podem ser mais agressivos do que nos homens cis. A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino. Pesa cerca de 20 gramas e é parecida com uma castanha e está localizada abaixo da bexiga. E o seu tamanho varia com a idade.
Com informações da Agência Brasil, Christian Cruz para o 30 Minutos de Notícias. O Rio Branco atinge o seu menor nível no ano, com 0,81 centímetros. A situação é provocada pelo calor intenso e períodos sem chuvas significativas em Roraima. Em 2022, no mesmo período, a régua registrava 4,85 metros, ou seja, 4,04 metros a mais no nível do Rio Branco, comparado com o momento atual. Em nota, a CAE reforçou que a empresa está preparada para enfrentar o período de estiagem, mesmo que o Rio Branco atinja pelo menos 30 centímetros negativos. Porém, alerta para o uso consciente, moderado e responsável por parte da população. Os consumidores devem evitar lavar calçadas com água diretamente da torneira. O ideal é aproveitar a água já usada da lavagem de roupas. Também reduzir o tempo de banho. Manter as torneiras bem fechadas. Substituir as torneiras antigas por modelos de pressão ou com sensores. Ajuda a reduzir o consumo de água em 40%. É hora de todo mundo ser consciente. Na fronteira Brasil e Guiana, profissionais dos dois países se unem para traçar estratégias contra a dengue tipo 3 nas cidades gêmeas Bonfim e Léten. Os dois países vão realizar novas ações de bloqueio contra a epidemia de transmissão da dengue tipo 3 na fronteira. A região está em alerta desde agosto deste ano, após a confirmação de 2 casos da doença no território brasileiro. Valdirene Oliveira, coordenadora geral de Vigilância em Saúde em Roraima, comentou sobre o encontro entre profissionais de saúde dos dois países. Vamos conferir. As ações que estão sendo desenvolvidas entre a CESAL, o Estado, município de Bonfim e a cidade gêmea de Léten, ela é de suma importância para o controle e evitar uma epidemia de dengue no nosso estado, principalmente no município de Bonfim. Com essas ações estratégicas, é possível fazer o controle vetorial e assim também está reduzindo ou evitando um aumento do número de casos na nossa cidade de fronteira. E mais uma notícia sobre saúde. As unidades básicas de saúde de Boa Vista estão realizando a testagem rápida para a malária. O resultado sai em 15 minutos. A ação é um projeto piloto no Brasil e faz parte do Plano Nacional de Eliminação da Malária. O plano tem o objetivo de eliminar a doença no Brasil até 2035. Antes, os testes rápidos para a malária eram destinados às regiões remotas, como comunidades ribeirinhas e indígenas. O teste rápido pode ser feito por qualquer profissional da saúde treinado. Nesta fase de implantação, o teste rápido está disponível em 8 unidades básicas de saúde. Até o fim do ano, todas as UBS de Boa Vista vão realizar a testagem rápida para malária. E agora vamos à última notícia em português do programa de hoje. Hoje à noite, a partir das 8 horas da noite, tem mais um ciclo das quintas, com o especial Amazônia no Teatro Municipal de Boa Vista. Espetáculo com músicas e danças enaltece as belezas e a cultura da região, com a banda municipal do Instituto Boa Vista de Música. O maestro Claudivan Alves Ferreira, regente do espetáculo, comentou sobre o espetáculo de hoje. Vamos conferir. Olá, queridos ouvintes. Eu sou o maestro Claudivan, do Instituto Boa Vista de Música. Estou aqui para convidá-los a assistir a segunda edição do concerto Amazônia, que acontecerá agora, dia 9, quinta-feira, às 20 horas, no Teatro Municipal. Lá falaremos da preservação da Amazônia e suas belezas através da música. Agora vamos ouvir as notícias em espanhol com Jordales Bravo. Buenas tardes, Jordales. E agora, notícias em espanhol com Jordales Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de la radio universitaria 95.9 FM. Venezuela reconoció en la CPI que apenas 5 de los 124 casos presentados tiene condena. La representación del Estado venezolano reconoció este miércoles 8 en la audiencia de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, CPI, que de 124 casos o incidentes presentados había logrado sentencia condenatoria solo en 5 de ellos, lo que representa
el 4% de la muestra de casos de presuntas violaciones a derechos humanos. La declaración fue hecha durante el segundo día del proceso de apelación que introdujo en junio Venezuela contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de autorizar el reinicio de la investigación por crímenes de lesa humanidad que adelanta la Fiscalía de la CPI contra el Estado venezolano y que dirige el despacho de Karim Khan. Luz del Carmen Ibáñez, jueza de la CPI, preguntó a los representantes del gobierno de Nicolás Maduro sobre el estatus de los 124 incidentes presentados ante el tribunal. La estrategia de la delegación venezolana se enfocó en atacar el proceso, argumentar la supuesta falta de competencia de la Corte Penal, negar que en Venezuela se hayan cometido delitos de lesa humanidad y hasta afirmar que el sistema de justicia de Venezuela es más diligente que el mismo tribunal. Usted está en sintonía de la radio universitaria 95.9 FM. Observatorio Venezolano de Finanzas declara que la economía creció un 2,4% en el tercer trimestre. La economía venezolana creció un 2,4% en el tercer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2022, informó este miércoles el Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente integrado por economistas al margen del Banco Central de Venezuela. De esta manera señaló el OBF que el país salió del corto lapso de recesión que registró en el primero y segundo trimestre de 2023, cuando la actividad económica se contrajo un 4% y un 6,3% respectivamente en comparación con los mismos periodos del año pasado. El observatorio explicó que en julio y septiembre pasados, la producción petrolera, el crédito bancario y el gasto fiscal registraron mejoras en comparación con este lapso de 2022, a la vez que hubo un incremento de las remuneraciones del sector privado. Sin embargo, señaló que los ingresos en la administración pública, donde el salario mínimo equivale a $3,7 al mes, continuaron reduciéndose de manera significativa. Esto es 30 minutos de noticias. 582 menores de edad han intentado pasar la frontera este año sin documentación ni familiares. David Haddad, cónsul de Colombia en el estado Táchira, informó que motivado al continuo tráfico de menores de edad por la frontera entre Colombia y Venezuela, se ha hecho mayor énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes. La alarma ante la posible explotación sexual, venta de órganos o trata de personas ha generado que desde el consulado colombiano y a través del apoyo de la Defensoría del Pueblo en Venezuela se eviten estos tipos de delitos. Según el registro obtenido a través de algunas revisiones que se realizan en la terminal de pasajeros de San Cristóbal, se ha evitado el paso de al menos 582 menores de edad que pretendían movilizarse a la frontera sin documentación o sin el acompañamiento de sus padres o familiares. Expresó el diplomático que posiblemente estos menores de edad estén movilizándose de un lugar a otro con el apoyo de redes criminales. Esto es todo por hoy. Usted está en sintonía de la radio universitaria 95.9 FM. Yo soy Yogdalis Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Noticias en español con Yogdalis Bravo. Obrigada, Yogdalis Bravo, pelas notícias em espanhol. Você está ouvindo 30 minutos de notícias. Muito obrigada pela sua audiência. Continue sintonizado e confira depois do intervalo a entrevista do dia com Império Oliveira e a história do primeiro prefeito de Boa Vista. Fica na sintonia e eu volto já já.
Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Olá, já estou de volta. Muito obrigada pela sua audiência. Você está ouvindo 30 Minutos de Notícias aqui na 95,9 e vamos conferir a entrevista do dia. Edileuson Almeida conversa com Império Oliveira, descendente do primeiro prefeito de Boa Vista. Você sabe quem foi? Vamos ouvir e eu volto em seguida. Entrevista do dia. Oi, boa tarde, Edileuson Almeida, 30 Minutos de Notícias e aqui para nossa última entrevista dessa primeira temporada do 30 Minutos de Notícias. E vamos voltar ao começo, não significa o primeiro entrevistado, vamos voltar ao começo da história de Boa Vista. Vamos resgatar a história de um personagem que todo mundo já ouviu falar nessa cidade. Afinal de contas, ninguém aqui pode dizer que não conhece o Hospital Coronel Mota, por exemplo, né, que é um lugar que toda a população roraimense conhece. Mas afinal, quem é essa personagem Coronel Mota? E para falar dessa história, a gente está aqui com o Império Oliveira, trineto do Coronel Mota. Império, seja muito bem-vindo, obrigado pela tua presença, uma boa tarde. Eu é que agradeço o convite, Edileuson. O seu programa, eu até falei para você, né, que aqui e acolá a gente viajando é um dos programas que eu coloco ali o rádio, porque sempre trazendo coisas interessantes, importantes ali, certo? Parabéns pelo programa e pelo convite também, para falar dessa pessoa ilustre do qual sou descendente. A gente é que agradece a tua presença e mais ainda a tua audiência. Coronel Mota, como é que esse personagem entra na história de Roraima? Bom, ela se confunde, né? Então, claro, muita gente já falou sobre o coronel, mas o que acontece era que são trechos, né? São pegadas muito particulares. Alguém pega e estuda especificamente a questão do executivo, né? Ele como primeiro prefeito, o outro pega ele como na carreira militar. Alguém falou que ele foi o primeiro professor que fundou a primeira escola. Então, era tudo muito, muito separado. Não havia esse contexto todo de situar ele dentro do processo político-administrativo de Boa Vista e, enfim, traçar um perfil especificamente dele, sabe? Então, esse foi o objetivo desse trabalho, né? Dessa ideia. Agora, é exatamente que a gente junte, colete esses dados para que a gente possa traçar um perfil melhor e mostrar a importância dele, que se confunde também com a criação do município de Boa Vista, né? Foi o primeiro prefeito, né, daqui da nossa cidade. Na época superintendente, mas atualmente equivalente ao cargo de prefeito. Afinal de contas, como é que o militar que vinha lá da coroa, né, da regência para uma mudança de república que ele acompanha e ele consegue virar, né, o prefeito da cidade? Perfeito. É aí que a gente percebe o primeiro momento, né, porque isso se confunde com a criação do município de Boa Vista, porque ele chega aqui, né, com uma comissão que vem fazer uma auditoria na Fazenda São Marcos, né? Eram 3 fazendas da coroa. Que pertencia à coroa, né? Que pertencia à coroa, e essa auditoria vê essas fazendas, evidentemente que já tem, aí as pessoas conhecem, né, que Lobo do Almada foi o precursor da pecuária, da criação de gado aqui em Roraima, e o objetivo dessas fazendas era produzir carne, não só aqui para o Forte São Joaquim, que já estava estabelecido naquela época, em 1775, né, mas também produzir alimento para Manaus, né, que era o grande polo da Amazônia, né, do estado do Amazônia, que na verdade era província, né, no período colonial era província, né? Então, nesse período ele vem ainda no tempo da coroa, certo? Vem nessa comissão para fazer esse levantamento, essa auditoria nas fazendas do governo, né? Especificamente na Fazenda São Marcos. Em seguida, está acontecendo essas grandes manifestações, né? Que são a revolução para a implantação da República. Ele já esteve aqui em Roraima uma vez e ele volta para o Amazonas e vem também nesse período. Ele casa antes desse período no estado do Amazonas e quando acontece isso, ele já está estabelecido aqui em Roraima. Então nós temos em 1800 a criação, a transformação em república, né? Em 1889.
E 8 meses depois de implantada, de criada a República, da Revolução toda que criou a República, cria-se o município de Boa Vista, no qual ele é o primeiro prefeito. Então ele vem como militar da Guarda Nacional, né? E quando cria o advento da República, que Boa Vista ganha essa prerrogativa de município, né? No início logo, ele é o primeiro prefeito. Então daí começa todo um trajeto e uma história dele no município de Boa Vista. Bom que se diga que o primeiro mandato dele, né, que começa em 1890, tem a duração de 5 anos. E a comarca, que aí é o outro momento, né, que se tem, que é já o judiciário, né, que é a criação dessa comarca que vem para cá, ela é 2 anos após, ou seja, no seu primeiro mandato. Então, em 1890, nós temos a instituição do Poder Executivo, ele como primeiro superintendente, que era o nome que se dava ao prefeito atual, e a implantação também do Legislativo. Quem eram os legislativos eram os intendentes, né, que eram vereadores, que hoje nós chamamos de vereadores. Então, em 1890, é criado o Executivo e o Legislativo. 2 anos depois, com a criação da comarca, ainda no mandato dele, né, que foi de 5 anos, é criado o Judiciário. Então, essa é a estrutura básica da criação do município de Boa Vista. Por isso que se confunde com o Coronel Mota, porque ele participa, naquela época, os intendentes, que eram vereadores, quando eles se reuniam, quem presidia as reuniões da Câmara Municipal, vamos falando assim para que as pessoas entendam, era o superintendente, que era o prefeito. Então, João Capistrano da Silva Mota, que é o Coronel Mota, também pode ser considerado o primeiro presidente da Câmara de Vereadores de Boa Vista. Então, você vê a presença dele no Executivo como primeiro prefeito, no Judiciário, porque ele presidia as sessões da Câmara Municipal, e também por criar também o Judiciário, né, que era a comarca, e também ter sido juiz e promotor dessa comarca que foi criada no mandato dele. Então você percebe falar dele é falar da criação do município de Boa Vista, é falar desses primeiros passos quando se institucionaliza, né, e Boa Vista tem a independência, né? É evidente que era Boa Vista do Rio Branco, né? Naquela época não tinha ainda esse hoje o nome que se tem, só era Boa Vista do Rio Branco, que vinha como um desmembramento lá de Barcelos. Boa tarde, muito obrigado por tua audiência no papo de hoje, conversando com Hipério Oliveira, falando aqui sobre a história de João Capistrano da Silva Mota, o Coronel Mota. Coronel Mota, além de ter sido juiz, promotor, vereador, podemos dizer assim, que era presidente da Câmara, prefeito, também era professor, né? Ele fundou a primeira escola que se tem notícia em Boa Vista. Perfeitamente. O que é importante situar na história era que não existia ninguém alfabetizado, claro que tinha, existiam as fazendas. E o que acontecia naquela época era que cada fazenda tinha ali dentro dela, para os filhos, evidentemente, pessoas que ensinavam ou que alfabetizavam, né? A gente pode se dizer assim. Mas a preocupação do Coronel Mota não foi só isso, porque ele cria a primeira escola. E nos primeiros decretos ela está bem institucionalizada, porque chama eles de professores públicos. Então não é o acaso, não é uma coisa que se foi criada, põe aí alguma coisa, não, ele precisa institucionalizar isso. Ele não só institucionaliza, como ele é um primeiro professor, né? E dentro dos 4 primeiros professores que tem, né, um é homem e 3 são mulheres. Então, veja, nós estamos falando em 1890, em torno de 1890, uma pessoa preocupada, uma autoridade, ou sei lá, um ser humano preocupado, e é isso que a gente diz, a forma como ele olha as coisas, com exceção da mulher dentro desse processo de participação regional. Porque naquele tempo tinha muitos outros homens que, na verdade, eram alfabetizados, mas ele alfabetiza. E uma delas, a própria filha, que ele havia alfabetizado. E ser professor para o Coronel Mota, nós pegamos diário, né, estudamos e tem diários com ele em 1921, 1930, ainda com a função de professor. Ou seja, ele não abriu mão, mesmo sendo prefeito, juiz, promotor, enfim, um militar, coronel,
coronel, uma carreira enorme, ele não abre mão de ser professor. E a outra, que é assim, que percebe a preocupação dele não só com questão especificamente daquelas pessoas familiares, ou das pessoas que evidentemente tinham no município de Boa Vista, é com relação aos povos indígenas. Né, os povos originários. A Fazenda São Marcos, naquele período, ela era um ponto que boa parte das comunidades que chegavam aqui nessa região iam para lá. Era um ponto de apoio. E ele tinha um cargo que possivelmente era do governo do estado do Amazonas, porque o SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, só é criado em 1910. Então, é o primeiro registro a nível nacional do Serviço de Proteção ao Índio. Ele é datado de 1910. E esse cargo que o coronel tinha, que era diretor dos índios, que era exercido na Fazenda São Marcos, ele é bem anterior a isso. Nós estamos ele datado ali em alguns registros de 1896, assim, do final do século para o início do outro século. E também é uma função que ele nunca deixou. A gente percebe que são duas coisas: diretor dos índios e professor. Ele assume todos esses cargos de prefeito, né, que assumiu por 4 vezes, né, o mandato dele, de juiz, de promotor, enfim, tantas outras funções públicas que ele assumiu, mas esses 2 cargos de professor e de ter esse cuidado com os povos indígenas, ele não perde, ele não abre mão disso. Ele inicia a sua carreira como militar, depois ele é o primeiro prefeito e ele finaliza a sua carreira sendo prefeito já aos 95 anos, se nominando funcionário público. Te agradecer muito aqui, Hipério Oliveira, descendente trineto do Coronel Mota. Obrigado pela tua presença, seja sempre bem-vindo. Ok. Eu, finalizando, né, aqui, que o tempo já está acabando mesmo, é só assim, esse é um primeiro relato que ele foi feito, ele não tem nenhum objetivo didático, não, pedagógico, ou qualquer outra coisa com relação a isso, porque ele é feito exclusivamente por uma visão familiar. Evidentemente que é um trabalho que está aí, é um direcionamento para tantas outras pessoas ali que quiserem ter acesso, e ele vai ser disponibilizado, e aí sim, né, um trabalho científico mais aprofundado, né, melhor, sem essa visão mais familiar de como foi feito esse trabalho, certo? Agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa falando dessa pessoa tão ilustre e ficamos à disposição. Parabéns e sucesso pelo seu programa. Entrevista do dia. Chegamos ao final da edição de hoje, quinta-feira, 9 de novembro, dia do hoteleiro e dia internacional contra o fascismo e o antissemitismo. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, agradecendo muito a sua maravilhosa companhia. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 959-8118-8039. O 30 Minutos volta na sexta, a partir do meio-dia, aqui na 95,9 com mais notícias. Agora vamos embarcar juntos no voo 959 para curtir a melhor seleção musical de Roraima. Aproveita, esse voo não tem intervalo. Eu sou Kelly Carvalho, te desejo uma excelente tarde e até amanhã. Programa 30 Minutos de Notícias.